Microbioma e microbiota intestinal. Quando você estudou ciência ou biologia lá na escola, você deve se lembrar desses termos: bioma, microbiota, né? Então, assim, como falamos sobre o bioma de uma região, quando a gente fala sobre isso, né, nós nos referimos ao clima daquele lugar, ao tipo de solo, ao tipo de geografia, à vegetação, aos animais que existem ali, etc. Né? Então, também a gente pode dizer que no nosso intestino tem um microbioma, né? Ou seja, a gente está se referindo principalmente aos micro-organismos, né, que ali vivem e todas essas relações que ali existem, né? Então, a gente tem bactérias que residem no intestino, a gente tem fungos, nós temos vírus, nós temos uma série de micro-organismos que vivem, ou deveriam, pelo menos, viver em equilíbrio, ali naquele local. Né? Então, quando a gente fala de microbiota, a gente está se referindo justamente a essa diversidade de micro-organismos que vivem dentro do intestino. E por que isso é muito importante? Porque não é simplesmente o local que eles vivem pronto, né? A gente está falando aqui de uma interação entre esses seres, né? Que modulam uma série de reações no nosso organismo. Por exemplo, entendam que a gente tem bactérias boas no nosso intestino, a gente tem bactérias patogênicas no nosso intestino, né? Ou seja, que são potencialmente prejudiciais ao nosso organismo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos fungos, temos leveduras, né, que são boas para o nosso intestino. Então, vamos supor, esses dois micro-organismos eles estão ali em equilíbrio, ou seja, um não prevalece sobre o outro. Né? Aí, de repente, através de algumas infecções, a gente faz o uso de antibióticos em excesso, você mata parte da sua flora bacteriana intestinal, ao mesmo tempo que através do consumo de certos alimentos, do tipo de dieta que você tem, você propicia um super crescimento de um outro tipo de bactéria, né? Que agora sim, em excesso, ela vai se tornar patogênica. Ou seja, vai ocasionar a nível daquele microbioma, né, um processo inflamatório crônico, né? Então, perceba o desequilíbrio da flora intestinal, dos micro-organismos que ali vivem, gera, né, desencadeia um processo inflamatório crônico, né? Então, isso pode ser induzido por medicamento, por alimentação, uma série de situações, né, que vai perpetuar naquela paciente, naquela pessoa, um processo inflamatório crônico. É daí que vem os gases, é daí que vem aquelas cólicas abdominais, né, alterações do trânsito intestinal, uma hora está com diarreia, uma hora está constipado, né? Esse transtorno ele é gerado simplesmente porque tivemos o quê? Tivemos uma disbiose. Isso é o que chamamos de disbiose, né? É um microbioma que tem uma microbiota e está totalmente em desequilíbrio.